Graça e paz. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Na última semana de Jesus, antes da sua crucificação, provavelmente na terça-feira, Jesus profere estas palavras. Estou pegando só um trecho do discurso de Jesus neste capítulo 23 de Mateus. Vamos ouvir do versículo 13 até o versículo 15, mas depois você pode continuar a leitura para conhecer essa mensagem de Jesus neste capítulo 23 de Mateus. Vamos ouvir. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração, nos ajude a compreender esta mensagem de Jesus. Jesus bate de frente com os religiosos. Você vê que Jesus reagiu veementemente ao legalismo religioso da sua época. Jesus não economizou palavras quando falou dos periféricos da religião. Jesus lançou neste capítulo 23 uma crítica tão extensa quanto contundente aos escribas e fariseus neste capítulo 23 de Mateus. Jesus enquadra os escribas e fariseus e ao mesmo tempo advertiu a multidão e também aos seus discípulos e a nós também, agora, contra aqueles que ele chama de hipócritas e guias cegos, e sobre os perigos da religiosidade vazia, inútil e hipócrita. Isto deixa nítido, para mim deixa nítido, que Jesus não desejava aliar-se à liderança religiosa judaica do seu tempo. Essa liderança que ele estava se dirigindo, e muito menos endossar aquele sistema religioso pesado, muito pesado. Não havia como conviver sem uma conivência
com aquilo tudo. E Jesus não queria isso. Fica nítido. Jesus pronunciou contra eles 8 julgamentos na forma de ai de vós, neste capítulo 23 de Mateus. São palavras fortes, duras, mas ditas com amor. Jesus identifica uma religiosidade perversa, em contraste com o Evangelho e a vida verdadeira que ele veio trazer com a sua graça. Essa religião detectada por Jesus não faz parte do reino de Deus. Gera filhos para o inferno e procura impedir os que estão entrando de entrar no reino de Deus. Por isso, eu digo e peço, todo cuidado com religião é pouco. Todo cuidado com religião é pouco. Jesus era um judeu, viveu como judeu, adequado à lei que Deus tinha dado ao povo de Israel por intermédio de Moisés, mas não incrementou nenhum sistema religioso neste mundo. Nenhum. O Senhor Jesus Cristo semeou o Evangelho da graça, no evento do Calvário, onde Ele morreu por nós, também nos levou a morrer com Ele nele para o pecado. Depois disso, Deus o Pai, pelo seu Espírito, o ressuscitou dentre os mortos, e nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo, porque é isso que diz a palavra. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É importante compreender, perceber, notar que a partir da nossa ressurreição em Cristo, porque o texto está anunciando não só a ressurreição de Jesus Cristo, mas também a nossa ressurreição juntamente com Ele, porque o texto afirma que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, a partir da ressurreição de Cristo, eu também estou ressuscitado com Ele, porque eu creio na palavra de Deus, que está dizendo que eu morri com Cristo e com Ele também eu fui ressuscitado. E a partir da minha ressurreição com Cristo, aqui está um ponto que precisamos perceber bem, entender bem. A partir da minha ressurreição com Cristo, juntamente com Cristo, Ele mesmo, Jesus Cristo, Cristo está em mim, Ele está em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que diz a palavra.
Cristo vive em mim. Primeiro, eu estou crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Ele e estou crucificado com Ele, porque Ele me levou a morrer com Ele naquela cruz, quando Ele me atraiu a si. E no corpo dele eu fiquei. Fui identificado no sacrifício de Cristo e morri com Ele. E agora Ele vive em mim. Ele vive em mim como uma realidade espiritual, de fé na palavra de Deus. Isto aqui não tem nada a ver com religião. A vida que Jesus Cristo veio nos trazer, nos oferecer, não é religião. Não tem nada a ver com religião. É Ele mesmo vivendo em mim a sua vida justa e santa. Cristo é vida abundante e cada vez mais. Ele mesmo disse isso em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É cada vez mais. Eu vim. Quando ele diz eu vim para que você tenha vida, ele está dizendo que esta vida é Ele mesmo em nós. Cristo em nós é a vida abundante. Irmãos, a singeleza e singularidade de Jesus Cristo não cabe em nenhuma religião. Nenhuma. O sistema religioso do tempo de Jesus entrou em choque com ele. Jesus quebrou paradigmas e preconceitos religiosos. Talvez isso seja uma das razões do porquê ele era tão odiado pelo sistema religioso de sua época. Os religiosos se sentem pouco à vontade na presença de Jesus e insatisfeitos. Buscam experiências fora da pessoa dele. É aqui que está a questão. Buscam fora da pessoa de Cristo. Cristo não é suficiente para eles. Eles estão atrás de algo mais. Quanto mais preocupada uma pessoa é com religião, com sinais externos da religiosidade, menos possibilidade ela tem de ser restaurada pelo Evangelho da graça de Deus. Quanto mais envolvido o indivíduo é com religião, mais difícil fica para ouvir o chamado de Jesus. É uma coisa terrível. Religião é meritocracia pura. A pessoa faz e sente que merece. E até diz,
eu mereço ser feliz, eu mereço tal coisa. Merece, é? O que é que nós merecemos? É o inferno no pecado. Por isso Jesus veio com a sua graça. Eu tenho mérito suficiente para ir para o inferno, mas Jesus veio e me salvou com a sua graça, sem que eu merecesse nada, nem merecesse ser feliz, merecesse nada. E Ele, com a sua graça, vem fazer isso com a gente. É demais. Mas o Satanás, o diabo, cega as pessoas, e quanto mais religiosas são, mais cegas para enxergar esta graça tão maravilhosa, tão preciosa de Jesus. A religião se opõe à graça, além de ser incapaz de regenerar o ser humano, qualquer que seja ela. Alguém poderá protestar: você está sendo muito radical. Não, não estou sendo radical. Apenas estou querendo salvar você do dano que a religião lhe causa, nos causa. A religião é danada. Jesus Cristo não veio a este mundo para remendar o homem velho da humanidade, mas para levá-lo à cruz, para morrer com ele nele, lá. Não tem remendo, não tem meia-sola, isso é coisa de religião. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Eu gosto tanto deste versículo, eu fico diante dele muito tempo, meditando, lendo, agradecendo a Deus, sabendo isto, sabendo o quê? Que foi crucificado com ele, esse ele aqui é Jesus, Jesus Cristo, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. E por que ele crucificou o velho homem? Aqui diz: para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Você vê? Se o pecado não for destruído, a palavra é destruído em você, você não deixa de ser escravo dele. Mas como destruir o pecado em nós? Sendo crucificado, tendo o nosso velho homem crucificado. Por isso que a morte de Cristo é a base. Sem a morte de Cristo nada feito. Ele foi lá por amor, mas quando estava lá na cruz, por nós, Ele nos atraiu a si e nos levou a morrer com Ele. E agora tem libertação. Somos livres, porque é assim que o Pai nos quer, livres. Livres do pecado, livres de tudo. Então,
É assim que ficamos livres do velho homem, do pecado que nele se acumula e também da sua religião fingida, religião do homem velho, porque homem velho gosta de religião. Ele é fingido. Ele é fingido. Ele tenta ser o que ele não é. Tem que morrer. Tem que morrer. Morrer ou morrer. Não tem outra opção. Mas é preciso crer nisto. Ser cristão, da forma como eu entendo, é alguém que morreu com Cristo, a fim de Cristo viver a sua vida nele e através dele. É assim que eu entendo cristão. Cristão de fato, verdadeiro, nascido de novo. Só assim podemos viver neste mundo libertos do pecado, como irmãos, amando uns aos outros e sem nenhuma estrutura religiosa corrompida. A verdadeira vida não é discurso bonito, não é falar bonito, não é exterioridade fútil, inútil também. A verdadeira vida cristã é a expressão da morte e ressurreição nossa em Cristo. Cada cristão morto com Cristo é habitado por Ele. Cada cristão crucificado e morto com Cristo é habitado por Ele. A crucificação de Jesus não aconteceu porque as coisas saíram do controle. Não. A crucificação de Jesus aconteceu justamente porque era algo que estava controlado por Ele. Ele veio sabendo. A sua morte era uma necessidade, não por causa dele, mas por nossa causa, por minha causa. O projeto de Deus era crucificar o pecador em Cristo. Entenda isso. Entenda isso. O projeto de Deus era crucificar o pecador em Cristo. A finalidade da crucificação de Cristo era a sua crucificação com Ele, a minha crucificação com Ele, a nossa crucificação com Ele, a crucificação do pecador com Ele e nele. Cristo foi crucificado para me crucificar com Ele. Por isso eu posso dizer confiadamente, como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, porque Ele me levou. Mas por que, irmãos, uma medida radical como esta? Porque a morte é uma medida radical. A morte é algo radical. Quando morre uma pessoa, a gente fica abalado. Se for amigo, ainda mais. Mas a morte, ela mexe, porque ela é algo radical. Vai embora, não vai vir mais, deixa tudo. É radical. A morte é uma medida radical. Por que Deus escolhe a morte para o pecador?
que ele tem que ser crucificado com Cristo? É uma medida radical de Deus. Por quê? Por que que o pecador precisa passar por essa ação radical que é a morte em Cristo na cruz? Por quê? Primeiro, porque a lei de Deus exige a morte do pecador. Ela exige, tem que morrer. Mas agora surge uma outra pergunta. Por que que a lei de Deus exige que o pecador tem que morrer? Por que que exige a morte do pecador? Eu creio que é porque o pecador é incorrigível. Se fosse corrigível, não precisava morrer. Como que Deus vê o pecador? É muito importante isso. Você saber como que Deus vê o pecador, para que você também o veja assim. Como que Deus vê o pecador? Vê incorrigível. Como pecadores, nós somos irrecuperáveis. É por isso que Deus decidiu crucificar o pecador em Cristo. Isto nos mostra que Deus não tem nenhuma esperança no pecador. Ele não tinha nenhuma expectativa, nenhuma esperança em nós. O pecador é totalmente corrupto, totalmente depravado. Tem uma natureza assim. O pecador é totalmente irrecuperável do ponto de vista espiritual, porque eu estou aqui falando do ponto de vista espiritual. É algo irremediável, insanável, incorrigível, incurável, intratável. É assim que Deus vê o pecador. Não há outra solução para o pecador a não ser a sua morte. A proposta da religião, qualquer que seja ela, é preservar vivo o pecador. Mas a proposta de Cristo, do Evangelho, da graça de Deus, é a cruz do Calvário. E Jesus veio, e aqui entra o seu amor. Aqui é o amor dele. É o amor dele. Não tem nem como definir. Porque ele topa vir morrer por mim, para me levar a morrer com ele naquela cruz, para dar um jeito em mim. Ali na cruz eu fui desmanchado, morto. Na ressurreição eu fui recriado. Por isso que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, guarde bem a palavrinha, tudo novo se tornou. Do ponto de vista espiritual, tudo novo se tornou. Não tem remendo, não tem costura, não tem pontos. É tudo novo. Tudo novo. Tem que morrer o velho homem para renascer o novo. A religião diz: vai
que você consegue. Não é assim? Vai lá, irmão, se esforce, vai, lute bastante, ore bastante, vai lá, que você vence, que você vai conseguir. Você vê que é religião mesmo, Deus não está nisso, Cristo está aí do lado, é eu mesmo que estou fazendo. Então a religião diz, vai que você consegue, se esforce que você vence, lute contra o pecado. Irmãos, escute o que eu vou dizer aqui, nós não somos páreo para o pecado, e sabemos disso. Você sabe que você não é páreo para o pecado. Por isso, é preciso urgentemente aceitar a avaliação de Deus sobre você, sobre mim, sobre nós. É preciso chegar diante do Senhor e dizer: se o Senhor perdeu toda a esperança em mim, eu também perdi. Se o Senhor me considera um caso perdido, então eu me considero um caso perdido, do ponto de vista espiritual. Se o Senhor me considera um incapaz, eu concordo com o Senhor, sou um incapaz mesmo. Se o Senhor entende que eu preciso morrer para ser liberto do pecado, é o que o Senhor entende, é o que a palavra do Senhor diz. Se o Senhor entende que eu preciso morrer para ser liberto do pecado, então eu também entendo, pela revelação da tua palavra no teu espírito, que só a minha morte me livra do pecado. Só a minha morte, a morte em Cristo, lá na cruz, me livra do pecado. E nada mais. A única solução para mim é morrer. É morrer. E Paulo entendeu. Paulo entendeu isso. Entendeu por revelação. E ele disse: estou crucificado com Cristo. Porque ele entendeu que ele precisava morrer. E ele entendeu que Cristo já tinha feito ele morrer. E ele creu. Por que você não crê? Você não crê nisto porque você tem conceitos elevados acerca de si mesmo. É uma coisa bem religiosa mesmo. Conceitos elevados de mim mesmo. E não mexe comigo não, porque se mexer, já viu. Tem que morrer. Então, você está cheio de esperança em você mesmo, você está apostando em você mesmo, você está fazendo uma aposta em você e você vai se dar mal. Eu não aposto em mim. Todas as fichas que eu tenho, todas as fichas eu aposto em Jesus Cristo, no Filho de Deus, porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele vive em mim a sua vitória. Ele vive em mim. Então, vitória não sou eu vencendo. Vitória é Ele em mim vencendo. É Ele em mim, porque é Ele que vive em mim. Então, quando você perder toda a esperança em você, você vai encontrar a sua crucificação com Cristo e toda a luta contra o pecado cessa. Vem o descanso, vem a libertação, e não tem coisa melhor. Ao invés de dar duro
para vencer o pecado, nós aceitamos pela fé que morremos em Cristo para o pecado. Romanos 6, 1 e 2, depois o versículo 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo. 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você vê? Não diz que você tem que lutar contra o pecado. Não diz isso. Você pode ler o texto de novo. Não só esse. Não diz que você tem que lutar contra o pecado. Não diz que você tem que evitar o pecado. Não diz que você tem que lutar contra o pecado. Também não diz que você tem que evitar o pecado. Não diz que você tem que esforçar para não pecar. Eu vou me esforçar para não pecar, vou orar bastante. E quando você levanta da oração, já levanta pecando. O texto não diz isso. O texto diz de uma maneira bem nítida que nós morremos para o pecado. Diz aí que morremos para o pecado em Cristo e que também vivemos em Cristo, porque aí fala da nossa ressurreição. Diz aí que você tem que considerar-se morto para o pecado. Aí sim, tem que considerar-se morto para o pecado em todas as circunstâncias de tentação, sei lá o que, você precisa considerar-se morto para o pecado, porque é o que a palavra do Senhor está dizendo. Você pode dizer, eu não entendo isso. Eu nem precisa entender, você precisa considerar. Depois Deus faz você entender. Temos que ir para a realidade em Cristo. Se não passar pela morte com Cristo e sair juntamente com Ele pela ressurreição, a pessoa não será verdadeira diante do Senhor. Então, irmãos, as pessoas gostam de religião. Tenho observado, você pode observar que as pessoas gostam de religião. Quanto mais, melhor. Quanto mais exercício inútil religioso, melhor. Quanto mais regras e regras para observar, praticar, tentar, melhor. Que coisa terrível. Quanto mais exigência tem, melhor. Incrível isso. Agora, por que isso? Porque a religião gera uma sensação de dever cumprido. Eu fui lá e fiz, e agora estou realizado. A religião gera essa sensação de dever cumprido, de realização pessoal, sei lá o quê. Mas isso, além de ilusório, é inútil diante de Deus. Irmãos, igreja evangélica mesmo, evangélica na concepção do termo, tornou-se uma raridade nos nossos dias.
Estou usando a palavra evangélica no sentido daquilo que procede do Evangelho e nada mais. Aquilo que vem só do Evangelho e nada mais. Onde está a igreja que se satisfaz apenas com a atenção de Deus? Apenas com o Evangelho e nada mais. Onde está? Pela graça de Deus, ainda tem. Ainda tem igreja assim por aí. Ainda tem. Mas já é uma raridade nos nossos dias. Religião é peso, Jesus é o alívio. Jesus não constrói cargas, Ele desmancha as nossas cargas. Tudo o que a religião consegue é levar a pessoa a parecer, mas não ser. Parecer, mas não ser. Parece, mas não é. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A versão que eu anotei aqui, eu vou ler aqui também. O que realmente importa é ser uma nova criatura. Olha isto. Olha isto. O que realmente importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. Eu termino com um apelo urgente. Se ainda não creu, então creia. Creia já. É urgente. Creia e confesse a palavra de Deus, dizendo: estou crucificado, estou crucificada com Cristo. Agora eu não vivo mais, e sim Cristo quem vive em mim. Saio de cena para o Senhor Jesus Cristo assumir o controle de tudo. É singelo assim, mas funciona perfeitamente.